Gente, bem-vindos ao Olga Podcast número 2, com a presença ilustre do meu amigo e meu sócio e meu cofundador da Olga, João Magalhães, e do Luiz Lencioni, que vem aqui como grande parceiro nosso para discutir quais são os rumos do entretenimento, não só nesse momento de crise que a gente está vivendo, mas sim no futuro do que é esse ano de 2020. Então, a nossa intenção aqui é conseguir fazer, mais uma vez, o nosso podcast funcionar em 3 blocos, onde o primeiro é como é que a gente está vendo o mercado nesse momento, que é um momento muito complicado e merece, né, uma profundidade de argumentação. O que a gente espera que seja esse segundo semestre, porque parece que, né, tudo indica que a partir de junho, julho, as coisas começam a ser liberadas, a gente pode voltar a pensar no que fazer, e certamente quais caminhos e mudanças começam a sustentar o que a gente faz hoje e um pouco mais para frente. Então eu vou abrir aqui a fala, começando com o nosso amigo Luiz Lencioni, para poder se apresentar, dizer o que ele faz, dizer quem ele é e começar esse debate. Vamos lá, Luiz, a voz é sua. E aí, galera, prazer enorme estar aqui com vocês. Somos parceiros já de longa data, com vários projetos aí na rua. Muito bom trabalhar aí com a Olga, né, em várias frentes. E hoje eu faço parte do time comercial da Simpla, também dentro de uma área de novos negócios, buscando novas linhas de receita e tal, tentando se diferenciar dos negócios tradicionais aí da empresa, né? E tentando se reinventar, o que é legal nesse momento de crise aí, enfim, agora estou com a responsabilidade aqui dobrada, né, para achar soluções criativas. E muito bacana ter sido convidado neste momento, principalmente. Acho que é um momento que a gente tem que fortalecer essas parcerias, né, que a gente tem que estar junto nesse momento agora, e é isso que vai determinar de que maneira a gente quer chegar quando tudo isso passar, né? A crise está aí, ninguém tem dúvida. Acho que a gente está sofrendo aí uma enxurrada de informações aí sobre a crise, sobre a quarentena, enfim, ninguém tem dúvida disso. E como toda crise, cara, acho que toda crise requer soluções criativas, né? E naquele velho clichê de que onde se tem crise também existem oportunidades, acho que dessa vez a gente vai além. A gente precisa também entender qual o aprendizado disso tudo, né? E se preparar principalmente para um novo normal, né? A gente não volta mais ao que era em janeiro de 2020, né? Agora a gente está caminhando para uma situação totalmente nova, cara. Isso nos coloca aí numa situação de desafio e aprendizado, cara, mas principalmente para a gente entender também de que maneira a gente quer atravessar por isso tudo e como que a gente quer construir o futuro que tá logo ali na frente, né? E para o nosso mercado não é diferente. O baque é muito grande, né? Acho que como uma segunda onda, depois de todo o setor de turismo, o setor de entretenimento é o mais impactado e acho que é o último a se recuperar, né? Infelizmente, porque envolve a questão de aglomeração, e isso é um problema logo ali, enfim, que deve se demorar para resolver. Aí, de qualquer forma, cara, enfim, acho que o grande aprendizado nesse momento é a questão de planejamento, cara. Planejamento é a maior lição para mim nesse momento, cara, que isso sempre foi uma pedra no sapato dos brasileiros, né, em comparação aí ao mercado exterior. Mas acho que é o momento da gente olhar a nova maneira de se planejar, como fazer as coisas, né? E encarar o problema talvez com uma visão clara de futuro, cara. O planejamento aí é a chave para a gente se imaginar neste futuro, né? E começar a construir essa nova realidade. Mas, enfim, estou filosofando bastante aqui. Acho que eu passo a palavra para vocês aí me ajudarem nessa. Vai lá, João. Fala, galera. Fala, Luiz. Pô, prazerzaço estar aqui com você, cara, com o Bruno, mais uma vez, nessa terceira edição do podcast.
E é terceira, né, Bruno? Mas o Bruno gosta de dizer que é a segunda porque ele considera o primeiro piloto, né? Mas vamos nessa. E a Ju Luiz falou algumas coisas bem importantes, assim, cara. Eu tava lendo uma matéria hoje falando que o setor de eventos, né, musicais e shows, foi o primeiro setor a realmente parar 100% na crise no Brasil, cara. E acho que isso representa muito bem, assim, o tamanho desse problema que a gente está lidando nesse momento, né? É um setor que, como o Luiz falou, é um setor que precisa, principalmente no Brasil, né? Estamos falando de mercado brasileiro, que precisa aprender a se planejar, né? A gente sabe que por mais que o dinheiro gire muito, né? Eu acho que, pelo que eu li essa semana, o setor de eventos em si, envolvendo também gastronomia e turismo, mas principalmente entretenimento e show, é um setor que representa 13% do PIB do Brasil, gera não sei quantos milhares de empregos, mas a gente trabalha muito não só sem planejamento, mas na informalidade, né? E aí com essa crise, cara, além de tudo, além de, óbvio, as grandes produtoras, os grandes, né, os grandes players do mercado, mas, cara, a quantidade de gente, eu tava lendo aqui que trabalha no mercado informal do entretenimento, como hold, técnico de som, né, técnico de PA, o bilheteiro, o cara da grade, a empresa de som, não sei o quê. É uma crise sem precedente, eu acho que com certeza é a maior crise da história do mercado de entretenimento, né? E é uma coisa que o Luiz falou que eu concordo 100%, eu já falei aqui no outro podcast e falei em algumas lives também que a gente participou esses tempos. Planejamento é a palavra do momento. Na verdade, deveria ser sempre a palavra, né? Do nosso mercado, de todo o mercado. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim. Acho que toda porrada tem o seu lado bom, né? E o lado bom é a gente parar e refletir sobre erros e acertos, tentar melhorar. E acho que realmente, concordando 100% com o Luiz, acho que planejamento é o que vai tentar retomar o nosso mercado, que eu acho que não vai ser fácil, não vai ser rápido. Acho que também vai ser um dos últimos a retomar, embora também acredite que com essa escassez de entretenimento ao vivo, acho que pela primeira vez na vida, talvez a sociedade, principalmente no Brasil, está dando a importância real, né, a esse mercado que a gente trabalha, que na verdade é sempre o primeiro a ser cortado quando a grana aperta ou no governo, é sempre o primeiro que as pessoas cortam, mas nesse momento a gente também está vendo a importância disso. Por exemplo, óbvio que é um outro assunto, mas que envolve um pouco também o que a gente está falando, essa enxurrada de lives, de cursos online, shows online e tudo, tem mantido a sanidade mental da galera, né? Então acho que a gente tem que... Espero que quando passar isso tudo, a sociedade em si, o governo, todo mundo, entenda a real importância do nosso setor e, falando da nossa parte, que a gente se planeje e que vai ser difícil, né, Bruno? Cara, eu de verdade sinto que o que você está dizendo para mim, que é o mais importante disso tudo que a gente está discutindo, é o valor da produção daquilo que a gente produz. Pode parecer uma coisa meio diferente, mas é muito engraçado quando a gente consegue entender que nós estamos num momento em que a produção de conteúdo relevante se torna cada vez mais necessária na vida das pessoas. E olha que interessante a gente imaginar que o ao vivo é simplesmente uma conjectura pontual daquilo que a gente produz, que é uma necessidade das pessoas de terem acesso a um conteúdo que é relevante para elas. Então a nossa necessidade, a nossa vontade, não é nem necessidade, mas a nossa vontade hoje de construir conteúdo ainda relevante passa muito menos por uma situação de pedir para os outros para reconhecerem relevância, como muito mais daquilo que você falou, que é reconhecermos como sociedade o quão importante é a cultura para a gente. O quão necessário é nós estarmos sempre conectados com cultura. Gente, é tão primordial para mim um entendimento histórico da construção do que imaginamos ser a humanidade e a sociedade em que vivemos em cima de cultura. E olha que relevante é
sabendo que nós estamos agora trancafiados e em quarentena, o quanto é muito importante estarmos conectados com cultura. E olha o esforço que nós temos, nós, Olga, Simpla, todo mundo, de poder propagar essa cultura para as pessoas. De uma forma hoje digital, mas que ela sempre perpassa em algum momento com uma conjectura, talvez transversal a qualquer cultura, mas histórica, de congregação de pessoas em prol de uma cultura que todo mundo quer absorver. Sabe? É muito impressionante para mim reconhecer o quão necessário tem sido milhares de pessoas hoje em dia, e parece que é demais. Eu certamente, não consigo acompanhar 1/10, quiçá 1/1000 das lives que estão acontecendo, porque todo mundo quer expor a sua arte, todo mundo quer expor o seu momento, todo mundo quer expor o que precisa para poder continuamente ser relevante na cabeça das pessoas, ter esse reconhecimento e essa mensagem, mas que ao mesmo tempo beleza, nosso mercado hoje está sofrendo de uma falta de chegarmos a lugares físicos. Legal. O que nós conseguimos, nesse momento, reconhecer que é o que nós podemos construir como produtores de conteúdo e fomentadores de cultura, para que, num primeiro momento, nós façamos o que é necessário no momento de quarentena, legal, bom, importante, mas ao mesmo tempo e ainda mais usando da experiência do Luiz, que beleza, agora temos que etiquetar pessoas. E nesse momento de segundo semestre, nós precisamos reconhecer o que está sendo feito hoje, com as lives e com a produção de conteúdo que nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo entender qual é o cenário desse segundo semestre, e esse é o segundo ato que a gente vai começar a introduzir agora, que é entender o segundo semestre, o que está por vir e qual é a justaposição daquilo que a gente faz online hoje com aquilo que vem fisicamente a partir de agora. Então eu passo a palavra agora para o Luiz, especialmente no lugar de ser um dos fomentadores dessa construção de etiquetagem do Brasil, hoje estando na empresa do meu grande amigo Rodrigo Cartacho, que é a Simpla, e falando, agora qual é o novo mercado que se constrói a partir desse segundo semestre, que vai construir não só uma situação que a gente está desenvolvendo, que é virtual hoje, mas para aquilo que a gente precisa, que é a construção ao vivo, in loco, orgânica, física, do que a gente precisa produzir, que é a cultura. Fala aí, Luiz. Concordo com os dois, cara. São discussões bem relevantes nesse momento, e o mais legal é que a gente percebe um certo alinhamento, né, de todo mundo nas opiniões e na capacidade de olhar para o futuro, né, cara, e não ficar preso ao problema. Claro que a gente sabe do tamanho do problema, enfim, a gente sabe que o mercado de entretenimento no Brasil, ele sempre, mais do que nunca, né, precisava se unir em torno dos objetivos em comuns e tal. E nesse sentido, acho que vai mais além, cara. Em termos tecnológicos, assim, de plataforma, a gente tem diversas plataformas hoje aí disponíveis para não só consumo de ingresso, mas de qualquer coisa, né? E a quantidade de lives aí e de reuniões que hoje a gente está resolvendo desse tipo de plataforma não deixa dúvida disso. Então, acho que a mudança que essa crise está nos impondo, ela é mais profunda ainda, é uma mudança de comportamento de consumo, né? As pessoas estão mudando essa relação, a sociedade vinha funcionando num sistema meio automático, sabe? Ninguém mais pensava muito para consumir, para fazer qualquer coisa, né? E é o que você falou com relação a conteúdo cultural e de qualidade, tudo que me parece que as pessoas tinham perdido um pouco contato com isso, ou isso não era mais tão relevante, né? Isso de modo geral, não estou querendo dizer só em relação à música ou a show e tal. Claro que a experiência ao vivo nunca vai ser substituída,
né? Toda aquela magia do show e tal, isso a gente tem para sempre, claro que com as devidas restrições agora, mas isso vai voltar, né? Isso não se substitui. E em termos tecnológicos também, né? A gente tem hoje a Simpla é a maior plataforma hoje de ingresso no Brasil, a gente tem soluções gigantes lá dentro para todo tipo de evento, mas acredito que a maior mudança nesse momento, como eu falei, é de comportamento de consumo. As pessoas estão, enfim, neste momento de quarentena, eu assisti uma palestra aqui também, por acaso, e adorei uma frase que o cara falou: "Welcome to the basics". Então, esse é o momento da gente olhar para o que realmente importa, né? E muito do comportamento e muito das coisas com que a gente se relacionava que eram descartáveis vão deixar de fazer sentido, né? Então, o mercado de entretenimento vai poder se desenvolver com isso. Eu acho que essa é uma oportunidade. E quando a gente fala de planejamento, cara, é a hora de olhar para isso, né? É a hora da gente se preparar para esse novo momento, né? E acho que a humanidade, historicamente, sempre caminhou dessa forma, cara. Se a gente for olhar um pouco mais descolado, né, deste momento presente, a gente vê que, assim, depois das grandes guerras e depois de grandes epidemias, a humanidade sempre teve avanços, grandes avanços, né? Não só tecnológicos, mas principalmente de comportamento, né? Principalmente, não é à toa que, por exemplo, cara, me lembro que vi um artigo sobre isso, que depois da pandemia, por exemplo, de peste negra na Europa, foi quando a humanidade saiu da Idade Média e entrou no Renascimento, por exemplo, que passou a valorizar outro tipo de coisas, cultura, arte, né? E é disso que a gente está falando. A gente está sendo obrigado agora a uma mudança radical, né? Muita coisa vai deixar de fazer sentido, né? E para esse novo momento, chega bem melhor preparado e pronto para responder aí às novas necessidades é quem se planejar agora, é quem começar a criar essa nova realidade desde agora, né? Então, isso vale para todos os setores, tá? Mas eu vejo sim, claro que tem toda a dor desse momento aí para o mercado e principalmente aí com relação às mortes e tal, enfim, mas isso né, a gente nem precisa discutir, né? É uma realidade imposta, né? Mas a gente tem sim que discutir e se preparar para o novo momento que está sendo criado, entendeu? E esse é o nosso papel aqui. Acho que neste momento as parcerias se fortalecem e trazem condição da gente, enfim, passar por isso, né? Neste momento também é um momento que a gente é obrigado a se reinventar, né? É um momento que a gente está sendo obrigado a sair da zona de conforto e começar a produzir essa nova realidade e, cara, se colocar à disposição aí de tudo que for possível para que essa retomada do mercado seja melhor e o mais breve possível, né? Claro que respeitando aí todas as condições deste problema, mas tem muita coisa envolvida, né? Muita gente envolvida. E, principalmente, existem várias medidas aí do setor, né, com relação ao governo aí de suporte ou de ajuda, mas nenhuma medida é capaz de substituir a potência da economia em pleno movimento. Então, assim, nesse momento da volta, quando tudo começar a ser retomado, vai precisar, sim, de muito engajamento das pessoas, porque realmente elas estão a fim de ouvir, de ver, né? E quando a gente fala de planejamento também, eu acho que, e de comportamento de consumo, acho que o papel da educação é fundamental nesse momento, né? Que é a chave para a gente criar soluções compatíveis com esse novo momento aí. Enfim, eu vejo, talvez eu tenha trazido para a gente discutir aqui uma visão mais otimista. Acho que o problema existe,
ele está aí, a gente tem que lidar com ele e tal, mas, como eu falei no começo, cara, mais do que oportunidades é entender que aprendizado, cara, que aprendizado a gente tira disso tudo, né? E, enfim, a vida segue, é isso aí. A gente nunca pode duvidar da capacidade do ser humano se adaptar aos problemas, né? Senão a gente nem teria chegado até aqui, né? Então, esse é um problema de escala sem precedentes, mas não tenha dúvida que a gente vai passar por isso, vai tirar disso tudo um grande aprendizado aí, eu digo, da humanidade como um todo, e o nosso mercado aqui, a nossa realidade aqui não é diferente, né? Isso vai se refletir na nossa realidade, no nosso momento aqui. E eu aposto sim numa volta melhor, uma volta diferente, porém melhor. É com vocês aí. Eu acho que você falou algumas coisas bem importantes, assim, e bem maneiras, assim. Com certeza foi uma visão muito mais profunda, né, do que é o momento, do que propriamente só a crise. E eu concordo, eu acho que, na verdade, a gente... tudo é um ciclo, né? Então, como todo ciclo, ele tem um momento de quebra, um momento de renascimento e tal. Eu concordo muito nisso, cara. Eu acho que é um momento da gente parar, avaliar, entender. A gente vinha... você falou de comportamento de consumo, né? E realmente a gente vinha numa batida muito automática, muito piloto automático, né? E que não é isso, né? Ainda mais no nosso mercado, que é um mercado que envolve sentimento pra cacete, né? A relevância do ao vivo, por exemplo, ela tá toda baseada na parte emocional, né? Que você tá ali vendo aquilo acontecer um momento único com seu artista preferido ou ouvindo uma aula com um cara que você admira e é um envolvimento além do prático. E acho que é isso, sabe? Nesse momento é a gente refletir sobre isso, entender esses caminhos novos, sabe? Eu também acho que eu tenho uma visão otimista no sentido que você falou do todo, né? Do momento global, da gente começar a ter uma nova visão sobre tudo, não só o mercado, né? Mas sobre a gente mesmo, né? Sobre o nosso planeta, sobre a forma como a gente lida com as coisas, né? Parar e olhar para o outro, sabe? Não só fazer por fazer. E acho que também, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma demanda grande e organizada em algum momento dessa continuidade desse conteúdo digital, as lives, os cursos. Acho que de vez com essa crise, né, eles vieram para ficar. Então, também é um lado que quem planejar, quem entender, quem conseguir olhar para frente e fizer conteúdo, como o Bruno falou, relevante, né, que seja uma coisa que vai que realmente faça diferença, acho que também é um mercado que vai se abrir, sabe? A gente sabe que tem muita gente investido nisso, não só para monetizar. Eu acho que esse é o ponto. A gente não precisa, não tem que parar, planejar e pensar só como é que a gente vai fazer para sobreviver até junho. É isso, é entender, cara, a gente está no momento de olhar, de poder olhar para frente de verdade, de olhar para o futuro. Parou, olhou, pensou, vamos fazer direito, sabe? E entender não só a volta desse mercado do ao vivo, de show, né, de entretenimento mesmo, live, mas também o mercado digital. Como é que ele vai ficar depois disso? Porque não dá para também achar que daqui a 3 meses, quando tudo, 4 meses, sei lá, enfim, tudo voltar ao normal, esses cursos online, as lives, tudo vai morrer. Não vai vir com força, né? A gente sabe que talvez na volta do mercado de verdade vai ter aquela porrada de gente querendo ir a show, querendo ver, querendo beber, querendo sair, querendo fazer tudo, mas em algum momento ele vai estabilizar. E é importante a gente manter e entender também esse lado que a gente tá ganhando, né, cara? Eu tô adorando. Eu acho que óbvio que quando alguma coisa funciona, tem uma enxurrada, né? É live o dia inteiro, até o Instagram tá caindo direto por causa de live e tal. Mas, porra, eu tô achando a melhor coisa desse momento é poder conversar. E às vezes com gente que a gente trabalha, como a gente é muito parceiro, né? O Luiz sabe, independente da Simpla, independente da Olga, de outros projetos que nasceram, que cresceram. E a gente poder bater esse papo, que às vezes a gente não tem tempo para bater esse papo, para entender o que o outro pensa, né? A visão da pessoa, que é muito mais profundo do que uma reunião para fechar um negócio e tal. E eu tô conversando com várias pessoas do mercado, né?
tanto em live, tanto no WhatsApp, quanto ou em podcast, entrevista, mas conversando, ouvindo o outro. E eu acho que lá atrás, no comecinho da sua fala, isso foi uma parada muito importante. As pessoas estão alinhadas, sabe? Que isso permaneça, sabe? Que não seja só um alinhamento agora de acordo com a necessidade de estar todo mundo desesperado. Que permaneça, sabe? A gente tem um mercado que lida com emoção, com o humano, né? E a gente, por mais que o digital seja muito forte, a gente sabe que ele vem crescendo, nunca nada na vida vai barrar a experiência do ao vivo. A gente sabe que é o ponto principal. Então, que a gente converse também entre a gente, né? É um mercado que as pessoas olham muito pouco para outras, sabe? A gente tem quantas pessoas a gente na Olga, por exemplo, a gente tem, sei lá, 4, 5 colaboradores. Mas quando a gente faz um evento, tipo um festival Rio Rock Tour, ou um Polifonia, ou um concerto da Nova Orquestra, quantas pessoas ali estão envolvidas nesse evento para dar tudo certo, sabe? E a gente às vezes não sabe quem é, não conversa, não troca, e tem tanta gente boa por aí para falar. Então confesso que fiquei mais otimista depois da fala que o Luiz deu agora, gostei. Achei que, porra, deu um levante, mas eu tô gostando de conversar, de parar, de entender, de planejar, de ver de pensar onde a gente quer chegar. Não só a gente como pessoa, a Olga como empresa, né? A gente tem um pensamento bem, assim, aberto. Então, eu tô achando ótimo, assim. Óbvio que muito ruim a crise, lógico, né? Nem se fala com a questão do mercado de tudo, mas é necessário, sabe? A vida é um ciclo, a Terra, né? Nosso planeta é um ciclo. Tô aprofundando, tô filosofando também. Mas... E que a gente saiba, aprenda a lição. Tudo é uma lição. Então, que a gente aprenda e consiga voltar ao nosso mercado com uma outra visão, de uma outra forma, que com certeza vai acontecer, e com coisas boas, positivas, e que façam do mercado de entretenimento, de show, da cultura, ter o valor que a gente sabe que a gente merece e que realmente necessita. Bruno, filosofei muito, viajei. Cara, não, de maneira alguma. Eu acho que a grande razão pela qual a gente criou esse podcast foi para poder externar e externalizar, né, os nossos pensamentos, talvez mais filosofais, sobre aquilo que a gente tanto ama fazer, né, que é cultura. E que vem de uma profundidade muito maior do que pode ser entendido por muitas pessoas, que é a construção de cultura. A construção de cultura vem da incerteza, do planejamento, da construção de propósito, que por muitas vezes nos deixa numa situação de enxergar o que a gente está fazendo, que vem muito menos do sonho e muito mais da realidade. E ao mesmo tempo poxa, como é que a gente pode encarar a realidade se a gente não vende o sonho? E para mim, está cada vez mais claro nesse momento de crise nosso, e tentando entender como um fechamento desse nosso segundo ciclo aqui, desse segundo bloco que a gente tem, que é o que nos espera para esse próximo fechamento de ano, e eu vou puxar vocês dois para falar, que é esse segundo semestre nosso, ainda que está, né, completamente em aberto, num movimento que era muito mais quanto mais nosso, muito mais básico, muito mais tipo de costume, né? Muito mais dia a dia do que a gente queria fazer. O que está acontecendo com o mercado hoje que a gente está tendo que mudar a maneira como a gente entrega nosso conteúdo e imagina a cultura para um segundo semestre, aonde vamos ter, que nem a gente falou no podcast passado, né, um acavalamento de projetos de cultura, porque vamos ter, né, uma redução de quase metade aí, se não pelo menos um trimestre, mas de conteúdo a ser explorado. Então, quem nós somos, o que estamos querendo fazer e como é que cultura se continua relevante para todo mundo no momento de preocupação, como o Luiz falou, de aglomeração, no momento de certeza absoluta de que o conteúdo ao vivo é o que determina e o que sustenta o nosso conteúdo, porque não há nada igual você curtir ao vivo um conteúdo. E o que é isso, então, para esse próximo semestre e para aquilo que a gente está querendo
dizer que é o nosso trabalho de continuamente promover cultura agora em tempo de crise e conseguir fazer uma esteira de produção daquilo que precisa ser feito para o próximo semestre para poder trazer as pessoas no momento em que tudo estiver mais apaziguado em termos de vírus, trazer pessoas de volta a espaços de aglomeração e de volta a espaços para poder entender que cultura precisa ser consumida ao vivo. Bom, vocês dois tocaram em dois pontos muito importantes que eu acho que fecha bem para onde foi esse nosso papo, né? A gente se aprofundou bastante. Eu acho que está todo mundo, né, buscando esses questionamentos assim. Esse momento também provoca isso, né? A gente fica meio, sei lá, tentando entender a vida de uma outra forma, por que a gente está passando por isso e tal. Mas vocês dois falaram em coisas legais, assim, por exemplo, a gente não tem a menor condição de absorver a quantidade de lives que estão acontecendo nesse momento. É impossível, cara. Né? Ninguém dá conta do seu dia normal, enfim, faz suas necessidades básicas, comer, dormir e tal, e dá conta de absorver essa quantidade de lives e de informações ao vivo que estão acontecendo nesse momento. O que é uma iniciativa muito legal, porque está todo mundo confinado e tal, e as pessoas precisam encontrar esse canal enfim, se expor, né? De se expressar, né? A arte é isso, cultura é isso aí. Mas a gente voltou num ponto bacana, que é o valor da experiência ao vivo. Né? E acho que isso tende. Vocês já pararam para pensar quando a gente tiver de novo condição de sair de casa, ir para um show ao vivo e encontrar as pessoas e sentar numa mesa e bater papo? Como que isso parece que vai valer muito mais para a gente logo ali na frente do que era em janeiro? Né? Tava todo mundo tão no automático, cara, tão, né, ocupado com suas vidas ali, com a sua rotina, com tudo, que a gente parece que não dava mais valor a essas pequenas coisas, né? E é isso que eu quero dizer em relação ao comportamento de consumo, cara, que as necessidades das pessoas vão mudar, né? Porque as pessoas vão olhar para suas vidas e para suas rotinas de uma outra maneira, né? E talvez essa relação também do nosso setor, mas isso vale para tudo, de menos o peso menor assim das questões econômicas e mais valor na questão das relações e das parcerias, né? Isso vale para o nosso setor de entretenimento, cara. É isso que eu estou querendo dizer, né? Da importância nesse momento da gente ter parceiros, né? Que desenvolvam projetos junto com a gente, que abram as portas, que encontrem canais que a gente possa desenvolver isso, financiar isso, por que não? Né? Isso é fundamental. E acho que também, nesse momento, o próprio comportamento assim, do mercado como um todo, né, cara? A gente que trabalha aí com projetos e oferecendo projeto para marcas e tal, né? Sempre era com um viés muito econômico, né? Ou total econômico, né? A gente falava de dinheiro, enfim, era uma troca, né, do que a gente estava vendendo pelo dinheiro que o cara poderia, quanto ele poderia ganhar com aquilo e tal, mas acho que o próprio comportamento das marcas nesse momento, né, também impõe isso, a gente está reavaliando esses valores, cara, e pensando de que maneira a gente pode negociar essas coisas de uma outra forma, né? Então, e a necessidade, como a gente falou, né? Resumindo aqui tudo que a gente falou, a necessidade de planejamento, ela é essencial nesse momento, né? A necessidade da gente começar a trabalhar esse novo momento, porque ele vem diferente. Então, também existe oportunidades e existe aprendizados. E de que maneira a gente pode ajudar, né, ao mercado se restabelecer. Né? De que maneira a gente pode ajudar? Enfim, a gente não pode só depender. Isso está mais do que provado agora, né? Nesse momento. A gente não pode só depender de ações do governo, cara. Né? O mercado nunca, de certa forma, dependeu do governo. Ele é regulado pelo governo, mas o mercado tem vida própria. Né? E acho que está provado nesse momento agora. Né?
E isso vai acontecer naturalmente, né? Não tem como. Passada a crise, passado esse momento todo, o mercado vai encontrar o seu caminho, né? Ele só está passando por um momento de crise, enfim, está lá internado, entubado e tal, mas ele volta com certeza. E tem uma nova geração vindo aí, a gente não pode esquecer disso, né? Uma nova geração aí que está mais preparada para lidar com essas mudanças rápidas, está mais engajada no sentido de estar todo mundo conectado ao mesmo tempo, e isso é fundamental nesse momento, cara, né? O que essa crise está ensinando para a gente e para o mercado como um todo quanto mais rápido a gente consegue responder a esses movimentos, né? Aqui a gente está falando de um movimento sem escala, né? No mundo inteiro, e quem tiver mais preparado e responder mais rápido para essa crise, melhor vai sair dela e mais rápido vai sair dela, né? E aí requer planejamento, requer, enfim, parcerias, requer uma visão muito clara de futuro e de como é que a gente chega lá. E, João, vamos lá. Agora entrando no terceiro e final bloco aqui do que a gente está querendo construir quais são os caminhos e mudanças que o nosso mercado precisa construir para poder entender e encarar isso que o Luiz muito arduamente e brilhantemente trouxe para a gente como cenário daquilo que a gente precisa construir como mercado. Que antes de mais nada, a gente está aqui como produtores de conteúdo relevante que precisamos nos mostrar, né, para o nosso público como alguém que merece e exige do outro, ou precisa do outro, algum tipo de remuneração para aquilo que a gente está construindo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Como é que a gente constrói nesse momento atual e no momento futuro, que seja o segundo semestre, uma relevância e uma perpetuidade do nosso papel, nós como Olga, produtores, e certamente com parceiros como Simpla, executores de alguma coisa mais física lá na frente. Vai lá. Eu acho que vamos voltar a bater na mesma tecla, mas porque eu acho que é bem importante. Eu acho que o planejamento é tudo. Eu acho que o Luiz falou uma parada muito importante, que eu acredito muito pessoalmente, que é essa valorização, né, das relações humanas, das experiências reais, né, e em detrimento de querer dinheiro, né, em tudo que a gente faz, assim, nessas vendas e nos projetos, na criação de projetos, na criação de festival, de tudo. Acho que a gente tem que... É um dos aprendizados que eu vejo nessa crise toda, né, é essa valorização dessas relações. Acho que a gente tem que aprender, sim, e os jovens são ótimos, a gente já pode falar de jovem, né, porque a gente já tá velho, dessa velocidade de adaptação e de nascer já entendendo tudo e saber. Tem muita coisa acontecendo aí que a gente nem tem ideia. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião sobre conteúdo de TikTok e, cara, é uma rede social nova, mas que já toda a galera já tem e a galera faz vídeos incríveis. Então, eu acho que é um resumão mesmo, um mix de tudo que a gente falou aqui. Passa por planejamento, passa por repensar experiências baseadas em relações humanas e muito menos, né, em muito mais isso do que propriamente só pensar em ganhar. Passa por essa adaptação de velocidade, de entendimento de tudo, de rede social, de comportamento de consumo. As coisas mudam muito rápido. A crise, óbvio, que ela vem e dá uma porrada que dá uma mexida muito maior do que a linha do tempo normal das coisas. Mas as coisas estão acontecendo. O que funcionou ano passado não vai funcionar no que vem. O artista, a gente conversa sobre isso. A gente, por exemplo, às vezes vai fazer um festival, marca o festival para daqui a 8 meses, você contrata um artista que pode chegar lá e ninguém saber mais quem é. Quer dizer, saber mais quem é, todo mundo sabe, mas que não alcance mais o tamanho que você pensou que ele ia ter, e tem outro artista, a moda já é outra. Então, acho que essa adaptação é muito importante, cara, essa de velocidade de tudo. E eu acredito que a gente vai sofrer uma coisa boa e ruim na mesma, uma demanda muito grande de experiências ao vivo nesse
falando desse próximo semestre, talvez 2021, né? Todo mundo vai querer ir a tudo. Ao mesmo tempo, também acho que vai ser uma guerra. A gente sabe que hoje mesmo a gente tá adiando alguns shows nossos. Já não tem nem data, as casas de show já estão sem data, inclusive, para o segundo semestre e começo do ano que vem. Então, acho que vai ser uma briga de cachorro grande. Acho que quem vai sair muito prejudicado nisso, eu falei isso numa live que eu fiz na semana passada, são as pequenas empresas, os artistas independentes que vão ter cada vez menos espaço nesses momentos. Então, também vão ter que se reinventar cada vez mais, já lutam muito. Então, eu acho que, cara, se pudesse resumir tudo que a gente falou em 3 palavras, em 3 expressões, né? Planejamento, criatividade e relações humanas, cara. Eu acho que é isso. Acho que essas são as chaves para a gente conseguir mudar e acompanhar e fazer o nosso mercado grande como ele sempre foi, cada vez maior. É com você, Luiz. Concordo, João. É por aí mesmo. Só uma questão que eu acho interessante para os artistas aí que estão, enfim, começando e tal, que já tem essa habilidade de se reinventar e de buscar outros caminhos fora do mainstream. Eu acho que é um momento interessante, viu? Que eu vejo como oportunidade, porque assim, neste momento, as cartas do baralho foram todas voltaram para o baralho, sabe? Agora está na hora de dar as cartas novamente. Então, acho que aí tem oportunidade, sim, sendo criadas novos espaços e novas formas aí de se comunicar que esses artistas possam se beneficiar. Porque aqueles esquemas que a gente conhecia até janeiro, né? Todos os esquemas aí, enfim, da maneira como o mercado era organizado, ele já não existe mais. Então, agora, esses espaços vão ser criados e esses artistas que já tinham a habilidade natural de se virar no meio dessa história, levam vantagem, né? Porque eles não estão tão agarrados, assim, tão dependentes e presos a esses esquemas que a gente conhecia, né? A coisa deu uma embaralhada aí novamente. Então, eu vejo isso como oportunidade e acho que também quem faz o trabalho agora, né, como você disse lá atrás, João, enfim, artista trabalha com sensibilidade, né, trabalha, enfim, se conectando à sua arte, né, conectando a sua arte às pessoas e tal. E acho que o momento é esse, mais do que nunca, né? Muita coisa que a gente consumia e tudo que tido como descartável, acho que perde o sentido agora e as pessoas começam a procurar o que realmente faz mais sentido, o que realmente toca, né, nas pessoas para esse outro lado, mais humano e tal, e aí tem tudo a ver, isso se conecta com a experiência ao vivo, né, com toda a magia aí do circo, de show e tal. Então, acho que é esse momento. E assim, em relação ao momento atual, olhando agora, um curto prazo aí para segundo semestre, realmente, cara, tá uma confusão. Acho que o maior problema nesse momento é não ter o mínimo de previsibilidade, né? Ninguém consegue prever, ninguém conhece, né, o histórico aí dessa epidemia para saber se isso vai durar 2, 3, 4 meses. Eu já li coisas aqui que isso pode voltar, apesar da gente estar vivendo o pico dessa pandemia agora, ela pode voltar em pequenas ondas, né, até que toda a população esteja ou imunizada, né, ou todo mundo já tenha contraído o vírus e crie imunidade, crie resistência, né? Mas até que isso possa, a gente entender aonde isso vai chegar, o mercado ainda está bastante confuso, cara. Ninguém ainda tem um cenário minimamente claro para tomar as decisões, né? E aí vem, junto com tudo isso, uma crise mais pesada ainda, que também é a econômica, e que, enfim, tem muitas casas aí que vão ter problemas mesmo para se manter de pé, né? Já começou uma onda aí de demissões e tal, tanto nas casas quanto em produtoras grandes aí que a gente sabe. E isso vai acontecer, de fato. Então, isso também pode atrasar mais ainda a retomada no setor do entretenimento, né?
Mas é o que eu falei, a gente tem que olhar isso, tentar enxergar esse momento um pouco mais de fora, não ficar aí, né, rodando, buscando soluções e queimando lâmpada aí, olhando para o problema agora, porque com esse cenário de nenhuma previsibilidade, né, é muito difícil você pensar numa solução neste momento. Mas a gente tem que se descolar um pouquinho aqui desse momento agora, por isso que a gente até foi longe demais aqui, um pouco profundo demais nas análises, mas acho que é o que cabe nesse momento, cara. A gente tem que começar a pensar aonde a gente quer chegar, né? Aonde tudo isso vai nos levar, né? E aí, enfim, o mercado sobrevive a isso, não tenho dúvida nenhuma. Estamos aqui para isso, cara. Eu acho que a grande questão de tudo que a gente está fazendo aqui é justamente conseguir fazer uma análise profunda e relevante desse nosso mercado tão maluco, tão maravilhoso e tão necessário para o público brasileiro, que cada vez se torna mais necessário, né, quando a gente está consumindo esse conteúdo que a gente tanto quer, estando em ambientes públicos que nos fazem tão bem, né? Então, vamos terminar esse nosso podcast falando dos caminhos e mudanças que a gente imagina que sejam necessários para esse próximo momento, sendo muito sucintos, né? A gente discutiu tanta coisa aqui agora, mas passando a palavra para o João e depois para o Luiz, para poder terminar esse nosso papo dizendo, poxa, legal, com isso tudo o que nós imaginamos que sejam concretamente posições que possam acontecer dos nossos parceiros e amigos nesse cenário de música e entretenimento, e assim a gente termina o nosso pod número 2, maravilhoso, e conseguimos com isso fazer uma pauta muito interessante para aquilo que está por vir. Continuo com você, João. Foi ótimo, cara. Acho que a gente aprofundou mais do que a gente tinha pensado no começo, mas que foi muito bom, porque a gente está vendo também nessas lives em tudo muita discussão mas assim, mais simples, né? Então a gente conseguiu aprofundar, ir além, falar de ciclo, falar de futuro, e eu acho que, cara, é isso. Vamos acreditar, o mercado vai se reerguer de uma forma ou de outra, a gente vai ter dificuldade, mas é a hora da gente se juntar com quem é parceiro nosso, dar as mãos mesmo e caminhar junto, sabe? Pensar no todo. Eu acho que vai ser também é isso, é um aprendizado de coletivo, sabe? Para tudo. Não só para o mercado, mas principalmente para a vida. A gente precisa um do outro, a gente precisa do planeta, a gente precisa de tudo funcionando bem para que as coisas andem. E acho que esse é o aprendizado. E acho que, cara, eu tô confiante, assim, acho que vai ser Concordo com o Luiz, a pior coisa desse momento é a falta de previsão. Eu não sei se o show vai voltar em agosto, setembro, outubro, ou se volta em setembro e outubro já para de novo, porque voltou a crise. Mas ele vai se reerguer, como tudo, a economia, como tudo. Então, confiança, trabalho. O Luiz falou uma coisa boa, o jogo deu uma zerada, né, para todo mundo, então é a hora. O que eu até falei em relação aos artistas independentes, que eu acho que eles vão ter dificuldades, é mais em data de casa de show, né? Vão ser escanteados, né? Porque as casas e as grandes produtoras vão precisar dar prioridade para grandes artistas que rendam bilheterias boas. Mas acho que é isso, o jogo zerou. E a gente, com essa possibilidade da sensibilidade da relação humana cada vez mais aflorar e ser o ponto principal de tudo, ganha quem pegar os outros. Então, é isso, cara. É otimismo e vamos nessa. Confiante, foi muito bom, Luiz. Prazerzaço poder falar com você aqui. Bruno, mais uma vez, semana que vem, de volta. Obrigado e vamos nessa. Força. Isso aí, João. Falou bem, cara. Você resumiu bem. A gente foi profundo mesmo, mas acho que o momento também pede um pouco isso, né? De reflexão e tal, para a gente tentar entender esse cenário, né? Mas eu tentei passar o máximo de otimismo aqui nesse papo, mas, a gente... essa experiência de a gente ficar conversando aqui também sobre isso é bastante importante.
fundamental para esse momento também. E é isso, cara, é um momento de união, né? É um momento que a gente tem que estar junto, tem que fortalecer as parcerias, cara. A gente só consegue passar por esses momentos se todo mundo tiver de mão dada mesmo, cara. Quer dizer, de mão dada ainda não, mas daqui a pouco vai poder, vai rolar, né? E, enfim, queria agradecer a vocês essa oportunidade aqui. E muito bacana a gente estar, enfim, aqui podendo discutir essas coisas. Espero que, para quem esteja ouvindo também, a gente, enfim, mostre um pouquinho a luz no fim do túnel aí, porque ela está lá, ela existe. E a gente vai passar por isso, pode ter certeza. Né? E daqui a pouco, enfim, estaremos de volta aí com vários projetos e várias coisas acontecendo e para a alegria de todo mundo, tá? Contem comigo, tamo junto aí, gente. Obrigadão. Gente, assim a gente termina o maravilhoso Olga Podcast número 2, com a ilustre presença do João Magalhães e nosso querido Luiz Lencioni. Então, com tudo isso, estejam informados, vamos todo mundo lavar a mão e vamos todo mundo se proteger, porque agora tudo que nós podemos fazer é torcer pelo nosso mercado e esperar um futuro muito melhor. Muito obrigado a todos e um adeus. Valeu! Obrigado.